pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, lembrando sempre uso da máscara e o álcool gel, é muito importante, ok? Eu vou tirar minha máscara porque eu estou aqui num ambiente isolado, sozinho, né? No nosso último programa, nós abordamos a importância e ampliamos o conhecimento sobre orientação e localização. Vocês estão lembrados? Pois é. Como é importante entendermos o sentido de orientação, né? Se orientar, né? E dessa localização, né? Saber onde eu estou, né? E ter uma perspectiva dentro do espaço-tempo, né, para onde eu quero ir. Né? Isso é muito importante. Como faço para chegar? Quanto tempo em média vou gastar? É um planejamento aí, né? Nesse percurso e principalmente saber entender a linguagem de identificação nos mapas, né? Isso é muito importante. Vocês já perceberam que o sentimento de estar perdido, além dessa sensação de frustração, nos causa certa angústia e às vezes para algumas pessoas até medo, né? De você se sentir perdido num lugar que você não conhece, não sabe nem para onde vai, nem para onde vem, né? Muitas vezes pode ser um desafio desbravar um lugar desconhecido. E conhecer a sua cultura regional, seus costumes, né, as palavras diferentes que identificam as mesmas coisas, porque tem coisas que eu falo aqui, que eu conheço aqui, que tem um nome diferente em outro lugar, né? Mas é a mesma coisa, mas sempre de um modo muito peculiar de cada região, né? Isso é muito próprio, né? Isso é identidade, então a gente está falando de regionalidade. Ok? Vou aproveitar esse momento e compartilhar com você minha viagem de férias. Estava de férias esses dias, né? Aí eu fui conhecer a Costa do Descobrimento. Você já ouviu falar? Costa do Descobrimento é um nome de turismo, né? Fica situado lá no sul da Bahia, né? Por isso que vem descobrimento. Né? Contam os registros históricos que foi ali que a frota de navios do Pedro Álvares Cabral aportou e pela primeira vez colocou seus pés em terras brasileiras. A Costa do Descobrimento, né, este é um nome turístico, como eu falei, né, que está ali localizado no mapa, no sul da Bahia. Ela compreende os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, Belmonte, Arraial da Ajuda e Trancoso. Oh, que lugar maravilhoso! Vocês conhecem? Já ouviram falar? Fica situado entre a Costa das Baleias, né, e a Costa do Cacau. É um lugar de um povo muito acolhedor. Eu fui muito bem recebido nesse lugar, de praias belíssimas. E como não podia deixar de ser na Bahia, né, as comidas típicas, as comidas regionais maravilhosas. Você conhece algum prato típico do Nordeste? Eu conheço vários, você também deve conhecer vários também, né? Durante a minha viagem tive a oportunidade de experimentar e aprender a fazer uma comida bem simples. Muita gente conhece, né? Eu não conhecia. E que assim, dependendo do lugar, ela é feita de vários modos, acrescentam várias coisas. Você sabe do que eu estou falando? É um prato chamado cuscuz. Cuscuz de farinha de milho. Já experimentaram? Hiper simples de fazer e muito gostoso. Bem simples, né? Usando como base a farinha de milho flocada, né? Sal e água para cozinhar e cozinhar no vapor, né? Ali, como eu disse, nesse cuscuz aí, ele é feito no vapor, muito bom, gente. Existe uma panela própria
que é chamada de cuscuzeiro, né? Que você faz o cuscuz, mas também você pode fazer num prato, colocar a farinha lá hidratada num prato, enrolar num pano de prato, colocar em cima de um negócio que solte vapor, você faz do mesmo jeito e fica bom também do mesmo jeito. Mas é legal conhecermos como se faz no local, né? Isso também é muito legal para a gente trocar essas informações, né? Perguntei para o cozinheiro do restaurante onde eu comi esse cuscuz, né? E olha só que interessante como ele me passou a receita. Eu falei, moço, como é que eu faço esse cuscuz aqui, né? Como é que você faz? Ele falou assim, ó, pega um punhado de flocão de milho, punhado, um bocado de água para cozinhar e um bocado de sal ou de açúcar se você quiser ficar doce. Punhado, bocado. Já repararam que muitas pessoas utilizam a palavra punhado ou pitada ou bocado para se referir à proporção ou medida? Eles estão se referindo à proporção, quantidade ou medida, né? Essas medidas, elas são denominadas de medidas não convencionais. Mas qual será de fato a proporção de um punhado? Quanto é um punhado, né? Ou quanto é uma pitada? Então você sabe, se olharmos para essas questões dentro dos costumes populares ou no processo da regionalidade, nós vamos descobrir que muitas receitas nem eram escritas, tá? Elas eram ensinadas através da oralidade, né? Ou seja, falando, né, e geralmente das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas, né? A pessoa mais velha ensina a mais nova e ela guarda na memória, assim, a quantidade, não fala tanto de tanto, né? Essas medidas para os ingredientes, que diga-se de passagem, sempre dão certo, por incrível que pareça, são relativas, tá? E elas são pensadas em proporção para a quantidade de pessoas, né? Então, um punhado para 6 pessoas, um punhado para 2 pessoas, né? Ou até mesmo para o tamanho do recipiente, da panela onde ela vai ser feita, né? Bom, eu preciso colocar aqui um punhado de farinha para fazer numa panela desse tamanho. Então, quanto vai ser esse meu punhado, né? Eu, por exemplo, quando vou fazer, eu já fiz esse cuscuz agora, né? Eu uso uma xícara do flocão de milho, né? Deixo hidratando, né? Para cada xícara eu uso meia da mesma xícara de água, né? E coloco uma pitadinha de sal, né? Ou seja, uma pitadinha de sal, um punhadinho de sal, na verdade é uma colherinha que eu uso aquela que a gente usa para mexer café, bem pequenininha, né? Essas medidas aí, esse punhado, esse bocado, ele corresponde à xícara. Então, o meu punhado de flocão é uma xícara, né? Esse seria o meu punhado, uma panelinha que eu faço, uma cuscuzeira desse tamanho, né? E a pitada de sal seria comparado a uma colherinha de sal, né? Perceberam? A questão das medidas não convencionais. Quando você coloca lá o flocão, você joga água, mexe um pouquinho e deixa ele hidratar. Quando você hidratar, você coloca na cuscuzeira, tampa, coloca no fogo e deixa ficar no ponto que te agrada. Para mim, eu sei que está pronto quando eu começo a sentir o cheiro do fubá cozido, né? Ele perfuma todo o ambiente da cozinha. Então, quando você começar a sentir aquele cheiro, você sabe que ele já está pronto. É batata. Batata, estou falando de cuscuz e estou falando de batata, né? É tira e queda, tá? Tá cozido. Então, essas aí são as medidas não convencionais numa receita, por exemplo. Olha que interessante. Então, perceberam como é importante respeitarmos a diversidade cultural? Respeitar e conhecer, né? Porque isso amplia o nosso conhecimento, né? Pois
um exemplo, a culinária, ela é parte integrante da cultura de um estado, né? De um país. E a culinária, ela faz aproximar as pessoas, né? Isso que é muito legal. Bom, agora nós vamos para o nosso desafio do dia. Tá preparado? Com certeza você conhece ou já fez algum prato típico da região de origem aí da sua família, né? Você faz no final de semana, né? A gente, na EJA, a gente tem pessoas de diversos lugares desse país, até de outros países também, né? Gostaríamos que você compartilhasse com a gente a sua receita de família, a sua receita da origem da sua família, do lugar da onde veio a sua família. Lembre-se, você vai estar compartilhando essa receita com várias pessoas, tá? Então, por isso é importante que você coloque as medidas de uma forma que todos compreendam, né? Então, para passar não dá para colocar punhado nem pitada, então é uma xícara, uma colher, né? Quanto é, né? Como eu fiz aí, por exemplo, na comparação com a receita do cuscuz, tá? Bom, estamos aguardando aí a sua receita. Você pode nos enviar através do e-mail ejadoep@guarulhos.sp.gov.br, ejadoep@guarulhos.sp.gov.br, ou compartilhar nas redes sociais, também pode, né? E aí quando você compartilha também em hashtag Saberes em Casa, tá? Que a gente consegue ver. Você pode enviar a sua receita também. Você pode escrever ela, pode fazer ela por escrito, né? Compartilha com um texto. Você pode fazer um vídeo, olha que legal, um áudio, só um áudio, gravar, olha, você vai dando a receita. Bom, se você tiver alguma dificuldade, peça ajuda ao seu professor aí na escola ou ao seu coordenador para compartilhar com a gente essa sua receita, ok? Muito legal, né? A receita de origem, do seu lugar de origem, né? Vamos valorizar isso, né? A raiz, a regionalidade, o território, isso é muito legal. Quer compartilhar? Então compartilha nesse endereço, ok? Pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado por você estar com a gente até agora. Fiquem bem, até o nosso próximo programa. Um grande abraço.